a paz do Senhor, bom dia. Eu estou aqui mais uma vez com os irmãos para trazer uma palavra de reflexão para o coração dos irmãos, para o meu coração também. Irmãos, eu queria falar com os irmãos sobre uma palavra interessante. Depois do vento, sabe? Depois que o vento passa, você já viu que depois que faz um vento, se ele for forte, você vê que houve grandes estragos, você percebe que esse vento destelhou casa, esse vento trouxe grande prejuízo. As árvores caem. Se o vento for fraco, não muito forte, você vê que as coisas leves no quintal, como um balde, bacia, vão para todo lado. Essa é a força da natureza. Derruba flores, né? Folhas. Essa é a força da natureza. Esse é o vento que a natureza traz. Isso é natural das coisas. Mas eu queria meditar com os irmãos nessa reflexão sobre o vento de Deus. Irmãos, depois que o vento de Deus passa, lá no livro de Atos, capítulo 1, no verso 4, Jesus, depois de morrer, depois de ressuscitar e antes de subir ao céu, conversa com os seus discípulos e fala assim para eles: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, ou até que do alto o Senhor venha cumprir sobre vós o prometido. E pouco tempo depois eles estão lá, reunidos, juntos, no dia de Pentecostes. Eles estão lá junto com muita gente, vinham pessoas de todos os lugares adorar o Senhor. Eles estão lá orando, e diz a palavra do Senhor que um vento impetuoso, ou um vento forte, desceu sobre eles, desceu sobre aquele lugar, e diz que eles veio sobre os discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, e todo mundo ficou espantado, né? Acharam até que eles estavam embriagados. Mas irmãos, e depois? E depois do vento de Deus? É sobre isso que eu queria meditar com os irmãos. E depois que o vento de Deus passa, é folhas caídas, é árvore no chão? Não, isso é natureza. Mas depois que o vento de Deus passou naquele lugar, irmãos, que eles foram cheios do Espírito, aconteceu alguma coisa. Precisava acontecer alguma coisa. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que depois que o vento de Deus passou naquele lugar, 13.000 almas se converteram a Cristo. Depois que o vento de Deus passa, queridos, pastores nascem, pastoras nascem, pregadores se levantam. Depois que o vento de Deus passa, as pessoas começam a se converter ao Senhor. Naquele dia, depois que o vento de Deus passou, sabe? Os irmãos começaram a vender as coisas que tinham, dividir entre si, para que nenhum deles passasse necessidade, sabe? Depois que o vento de Deus passa, irmãos, alguma coisa acontece. Depois que o vento de Atos passou, nós estamos aqui. Nós somos frutos daquele vento de Deus. Nós somos reflexos daquele vento de Deus. Ei, o vento de Deus está passando forte na sua vida? Eu quero te dizer uma coisa para você. Na minha também. Na minha também está passando muito forte. E eu estou esperando o vento passar para ver o que sobrou. Sabe o que vai acontecer se você vencer esse vendaval? Coisas boas vão acontecer. Deus quer que você suporte esse vento. Olha, eu queria deixar uma palavra para você nesta manhã. Se você não suportar o vento, estiver muito forte, clama a Jesus e fala: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou perecendo? E Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. Irmãos, o vento de Deus, depois que o vento de Deus passa, alguma coisa acontece. Depois que o vento vem, ele pode ser forte ou fraco. Quando ele passar o vento de Deus, você vai colher o reflexo, vai colher os frutos da bênção do Senhor. Amém? Pensa nisso. Reflete nesta palavra. O vento do humano, ele faz estragos. Mas o vento de Deus, ele traz bênção. Amém? Que Deus te abençoe. Fica essa palavra, que nós possamos estar caminhando juntos, esperando o vento passar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.